Resposta ao pastor Paulo Júnior sobre uma declaração que ele fez sobre as doutrinas da Igreja Adventista, ao qual ele disse que a IASD é uma seita, ao qual ele disse que a Igreja Adventista tem várias doutrinas que a Bíblia não apoia. Será que ele tem razão em sua declaração? Veja agora, porque a Bíblia revela. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja muito bem-vindo a este canal. Este é o seu canal, o canal da tua família. E hoje mais um vídeo mas muito importante no canal. Há poucos dias, o pastor Paulo Júnior fez uma declaração sobre a Igreja Adventista. Ele falou várias coisas sobre a Igreja Adventista e colocou vários adjetivos que realmente fugiu da lógica do que nós adventistas acreditamos, e em outros pontos realmente ele, além de argumentar contra a Igreja Adventista, ele acusou a Igreja Adventista de ser uma seita. Muitos irmãos adventistas, né? Eu conheço muitos irmãos, até já me disseram, olha, o Paulo Júnior, ele é quase um adventista. Esse pastor, ele é praticamente um adventista. Alguns detalhes apenas. Amigo, não se engane. O pastor Paulo Júnior é contra a Igreja Adventista. Ele é contra todas as doutrinas da Igreja Adventista. E eu salientei muitas vezes pessoas sobre isso. Ou ao menos, quando eles falavam, eu ficava aqui analisando, né? E pensando comigo, eles não sabem o que estão falando. Porque esse pastor Paulo Júnior é um homem educado, e também vou falar com educação, mas ele é contra a Igreja Adventista e contra as doutrinas da Igreja Adventista, porque ele está nas heresias doutrinárias que o mundo evangélico ensina. E muitos adventistas ficam babando o pastor Paulo Júnior, fica falando, olha, ele já é quase adventista. Não se engane. Pastor Paulo Júnior, realmente, ele é um afrontador das verdades que nós adventistas pregamos. Eu quero aqui separar em duas etapas esta refutação. Eu vou parte 1 e parte 2. Hoje eu vou fazer a parte 1, tá? Eu vou colocar alguns tapes dos seus vídeos, pequenos cortes, e daí eu irei refutar conforme a explanação que ele faz erroneamente sobre a Igreja Adventista. Fica comigo agora, vamos assistir o primeiro tape. Vamos assistir e eu já irei refutar de imediato. E eu quero começar, por exemplo, falando de Ellen White. Ellen White, ela é considerada como tendo o espírito de profecia. E os seus escritos e os seus ensinos são manifestações do dom da profecia. E eles têm igualdade com as escrituras, com a Bíblia Sagrada. E isso para mim é um ataque à suficiência das escrituras. Porque em Hebreus diz que tendo Deus falado antigamente pelos profetas, nesse último tempo falou pelo seu Filho. Então a revelação final, ela é Cristo e os seus apóstolos. E uma vez que a revelação concluiu, que a revelação terminou com os apóstolos, com o fechamento das escrituras, não há espaço mais para novas revelações. Portanto, eu não considero os escritos e os ensinos de Ellen White como tendo a mesma inspiração das escrituras. Antes dele frisar isso, ele também frisou dizendo, olha, muita gente vem me entregar livros de Ellen White, coisa, e eu quero dizer que eu até gosto adventista, mas as doutrinas delas, da igreja, é tudo uma heresia. Em outras palavras, foi isso que ele falou. Parem de me entregar livros de Ellen White achando que eu simpatizo com a igreja adventista. Então foi um tapa em muitos adventistas que ficam aí, infelizmente, babando esse pastor, achando que ele é adventista. Ele não é. Ele é um afrontador das verdades
da IAGE. Muito bem. Ele diz, primeira, né, falando sobre Ellen White, eles têm uma igualdade nas escrituras, né? Ele disse, olha, sobre Ellen White, os adventistas pensam que ela está em pé de igualdade nas escrituras. Não, Paulo Júnior. Primeiramente, você está equivocado ou não realmente não pesquisou sobre o que nós cremos. A própria serva do Senhor Ellen White diz que ela é a luz menor, né, que ilumina, né, derivando-se da luz maior que é a palavra de Deus. Ela mesmo se coloca como luz menor, entendeu? Então, assim, nós cremos que a Bíblia é suficiente, autossuficiente. Mas nós cremos que vários conselhos que Ellen White aborda sobre vários assuntos, Deus a inspirou para trazer clareza em muitos textos que a gente não consegue entender de forma clara. E é isso que Ellen White faz através de suas inspirações que Deus deu para ela através do poder do Espírito Santo, né? Então, assim, ela é a luz menor. Tudo que ela fala pautada nas escrituras, ela não tira da sua cabeça, mas ela fala pautada nas escrituras. Então o que ela faz é comentar um texto bíblico e em cima do texto bíblico, Deus lhe deu luz para que ela possa esclarecer textos mais difíceis que muitas vezes o leitor não consegue entender. Então ela foi inspirada nesse sentido. Mas ela não é considerada como a Bíblia, igual você disse. Aí você disse uma coisa, né? Mas eles pensam que Ellen White tem o mesmo grau de inspiração. Amigo, se Deus inspira Paulo e Deus vem e inspira a minha pessoa, João Pedro Torales, a inspiração é a mesma, sim ou não? Claro que é a mesma. Se vem da mesma fonte do Espírito Santo, agora cada inspiração tem o seu papel no contexto da salvação. As Escrituras é uma, Ellen White é outra. Ellen White apresenta verdades que a Bíblia já apresentou, ou seja, ela esquadrinha de uma forma mais simplificada, mas nunca fugindo das verdades que a palavra de Deus esclarece. Por isso a inspiração nesse sentido é a mesma. Ok? Essa é a primeira refutação. Vamos ver o outro tape que ele disse. O segundo ponto que eu quero colocar, e esse é bem estranho, na sua cristologia. Alguns dos seus documentos está escrito que Cristo herdou a natureza pecaminosa de Adão, porque se assim não fosse, ele não poderia ser um substituto completo e à altura dos pecadores para assim redimi-los. Ora, o que a Bíblia ensina a esse respeito é que em 2 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, diz que Cristo veio ao mundo sem qualquer herança pecaminosa de Adão. E também diz em Hebreus 4 que em tudo foi tentada a nossa semelhança, porém sem pecado. Muito bem, agora o próximo ponto ele disse, né? Que nós ensinamos que Jesus Cristo veio em natureza pecaminosa. Aonde você encontrou isso, Paulo Júnior? Você poderia mostrar para nós? Aonde está escrito isso? Nós não ensinamos, mais uma vez, meu querido, você está equivocado e mal informado, alguém te informou errado se você não leu, sobre a nossa crença, né? Essa é uma de nossas crenças, mas nós não cremos que Cristo vem em natureza pecaminosa. Isso é uma aberração. Cristo é perfeito, ele é santo. A Bíblia diz, né? Você mesmo citou, e a Bíblia diz que um ente santo nos nasceu, né? O Espírito Santo te envolverá, disse a Maria, o anjo disse a Maria, e de ti virá um ente santo, movido pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, ele nasceu do poder do Espírito Santo, né? Embora ele já existia no céu, mas ele se esvaziou e veio ali como um feto naquela mulher imaculada, aquela mulher que realmente procurou fazer a vontade de Deus, que é Maria, embora seja pecadora, mas ela tinha um comportamento de uma pessoa santificada. E aí o Espírito Santo fez a obra. Então,
Na germinação de Cristo não houve pecado. Cristo não tinha uma natureza pecaminosa em sua concepção, porque a concepção interiormente Cristo era santo, puro e imaculado, porque se ele tivesse contaminação de pecados, ele não poderia ser nosso Salvador. Então você está equivocado. Agora veja, no aspecto físico é diferente. No aspecto físico, Cristo veio afetado pelo pecado, não infectado. Infectado seria Cristo ter se contaminado. Afetado em que sentido? Cristo sofria, Cristo chorava, Jesus envelhecia, Jesus morria e morreu, Jesus tinha dor, Jesus tinha sono, Jesus tinha, ele ficava doente. Tudo isso são coisas que afetou a Cristo, o pecado, tanto a mim como a Cristo, como a qualquer pessoa. O pecado, nesse sentido, ele afetou a Cristo. Veja bem, afetou, não infectou. Infectar seria Cristo se contaminar com o pecado a ponto de pecar. Cristo nunca pecou. Agora, afetado pelo pecado, só a vida de Cristo já diz, porque ele sofreu, ele teve dor, ele teve sofrimento. Então, tudo isso são consequências que o pecado causa na vida de um ser humano, né? Então, nesse sentido, Cristo foi afetado pelo pecado. Agora, interiormente, intelectualmente, Cristo nunca pecou, nunca falhou, e sua natureza interior era perfeita e imaculada. Então, meu amigo, você está refutado aqui porque está equivocado nessa sua fala. Então, reveja isso. Vamos para o próximo tape, mais um erro que ele vai falar aí, o pastor Paulo Júnior. Assista lá. Uma outra doutrina deles é a do sono da alma, que diz que depois da morte os homens ficam no estado de inconsciência. Mas na parábola do rico e do Lázaro nós vemos que ambos estão mortos, ou ambos morreram, e estão em estado de consciência. E também Paulo vai dizer que tem vontade de partir para estar com Cristo, e não para estar em um estado de inconsciência. Na verdade, é uma heresia que vocês seguem, né? E você diz que os adventistas é que estão errados por acreditar no sono da alma. E nós evangélicos estamos certos, e eu, Paulo Júnior, estou certo, porque o sono da alma é uma mentira, e quando a gente morre já vai para o céu, e que a gente tem uma alma imortal. Amigo, Paulo Júnior, você está ensinando aquilo que a serpente ensinou desde o princípio. É certo que tu não morrereis, disse a serpente. Jesus disse, é certo que tu morrerás. Tu eres pó, e ao pó tornarás. Aonde o homem vai quando morre, Paulo Júnior? Para o céu? Não. Vamos ver o que Jesus diz? Jesus diz em João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, em que todos que estão nas sepulturas ouvirão a sua voz. Onde estão? Nas sepulturas. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Tanto bons como maus estão aonde? Na sepultura. Quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, onde Jesus foi? Ele chamou Lázaro do céu? Onde? No sepulcro. Lázaro vem para fora, e diz que Lázaro, depois de 4 dias, ele ressuscitou. Imagina, Lázaro já estava no céu, curtindo o paraíso, né? Tranquilo no céu, e Jesus quebrou o barato dele, chamou ele, falou, Lázaro, desce aí, entra no teu corpo aí e ressuscita. Isso é espiritismo, Paulo Júnior. Quando a pessoa morre, ela fica no pó da terra. Somente volta à vida após a ressurreição. Veja que Paulo diz uma coisa interessante. Paulo diz, não havendo ressurreição, acabou a esperança. Entendeu? Se não tem ressurreição, comemos e bebemos porque amanhã morreremos, porque não há esperança. Então a esperança de Paulo não é em ter uma alma imortal. A esperança de Paulo era em ressuscitar. Tanto que ele diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, os mortos vão ressuscitar do pó, diz, primeiro, para levantar e ir encontrar Jesus nos céus. Aonde estão os mortos?
Na sepultura. Eclesiastes 9, verso 5 e verso 10 diz algo interessante. Os mortos nada sabem, diz. Sua memória jaz no esquecimento, acabou o amor, acabou o ódio, acabou tudo. Tudo está no esquecimento. Na sepultura para onde tu vais, o que acontece com os mortos? Na sepultura. Não tem ação, não tem obra, realmente é o sono da alma, vamos dizer assim. A pessoa só voltará à vida pós-ressurreição. É isso que diz Paulo e é isso que diz o próprio Jesus de forma literal. Aí você usa a parábola de Rico e Lázaro, né? E usa ali Paulo dizendo, né? Olha, minha vontade é partir e estar com Cristo. O desejo de Paulo é uma coisa. Desejo de partir e estar com Cristo todos nós temos. Mas quando ele estaria com Cristo? Ele sabia quando. Naquele dia, disse Paulo, naquele dia eu hei de receber a minha coroa. Naquele dia. Qual dia? No dia da ressurreição. No dia da volta de Jesus. Então, o desejo de Paulo é uma coisa. Agora, ele sabia quando que ele iria receber a sua recompensa. Na volta de Jesus. E usar a parábola de Rico e Lázaro, hoje eu não vou comentar afinco esta parábola, mas a parábola de Rico e Lázaro, amigo, não dá para você criar uma doutrina e deixar textos claros, como eu aqui frisei, e criar uma doutrina em cima de parábolas. A parábola de Rico e Lázaro era uma parábola, um conto, uma história popular da época, em que já era contado, e o próprio historiador Flávio Joséfo já salientava uma parábola do Hades, que é algo parecido com o do Rico e Lázaro. Mas o que Jesus estava ensinando ali era que, se queres ser salvo, disse Jesus no final da parábola, ouçam a Moisés e os profetas. Quem são Moisés e os profetas? A palavra de Deus. Porque os mortos não podem voltar à vida, disse. Os mortos não podem voltar para conversar com os vivos. Se queres ser salvo, ouça a Bíblia. Ouça a palavra de Deus. Jesus não estava querendo induzir as pessoas sobre uma história de espiritismo. Jesus estava pegando um conto popular da época, que eles acreditavam, né, que depois da morte eles continuavam ali em vida, vamos dizer assim, mas Jesus aplicou, dizendo, olha, se queres entrar na vida, se queres ser salvo, ouça a palavra. E a palavra de Deus, de forma clara, o próprio Jesus diz de forma literal, João 5, 28 e 29, todos os mortos estão nas sepulturas. Quem está falando? O próprio Jesus, de forma literal. Se aqui é literal e Jesus contou a parábola, é lógico que a parábola é apenas uma ilustração, porque senão Jesus estaria se contrariando com ele mesmo, entendeu? A própria palavra diz que os mortos nada sabem e estão na sepultura. O próprio Paulo diz, se não há ressurreição, não tem esperança. A esperança dos mortos é a ressurreição. Esta foi aqui os 3 tapes de refutação, a primeira parte de refutação ao pastor Paulo Júnior. Depois eu trarei a segunda parte, tá? Gostou da primeira parte? Gostou mesmo? Se você gostou e achou eficaz esta refutação, me ajude compartilhando, né? Inscrevendo-se no canal e ativando as notificações, e que Deus te abençoe grandemente. E eu friso aqui, eu também não ataco pessoas, mas eu mostro os enganos que pastores estão ensinando. E eu te digo, o pastor Paulo Júnior está enganado e ensinando enganos para as pessoas. Não se engane você adventista, achando que ele já faz parte do quadro adventista, porque ele é todo o contrário às verdades que nós pregamos. Que Deus te abençoe. Até a segunda parte.